Olá, tudo bem? Sou o professor Guilherme e estamos em mais um bloco de resoluções de questões. Neste bloco, pensando na sua prova de magistratura e objetivando aí cumprir o edital da sua prova, eu quero resolver questões da Lei Complementar 28 de 14 de janeiro de 2000. Essa lei é a que cria o Sistema da Previdência Social de Pernambuco, que é a Fundação de Direito Público, que a administrará, denomina-se a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores do Estado do Pernambuco, cria os fundos que lhe serão adstritos, os fundos de aposentadoria, pensões dos servidores do Estado do Pernambuco, Fundo Financeiro de Aposentadorias e Pensões, e ambos com natureza previdenciária. Lembrando, a Lei Complementar 28 de 2000, ela é um item obrigatório do teu concurso. Obviamente, a FCC, toda vez que ela aplica uma prova no âmbito do estado do Pernambuco, ela já tem o hábito de usar questões relacionadas a essa lei. A FGV, que é a tua banca, ela não tem tanto esse hábito, tanto que será a primeira vez. Mas se a gente for analisar o padrão Fundação Getúlio Vargas, é muito provável que venha um texto seco de lei aí. Razão pela qual é importante você fazer a leitura, você fazer a observação com bastante cuidado. E para começar, eu já te falo de um assunto que para mim é uma grande aposta. Tudo que diz respeito a prazo. Banca Fundação Getúlio Vargas, seja em prova de OAB, seja em prova de concurso público, outras provas de magistratura, ela gosta bastante de perguntar de prazos. E essa questão, que é da FCC, eu trouxe porque ela tem cara de FGV também. Lembrando que aqui é um treinamento, mas o treinamento é importante para que a gente possa observar aí como é feita essa cobrança, como é feita essa exigência. Mas olha na sua tela o que dispõe esse enunciado. Em relação ao que prevê a Lei Complementar 28 de 2000 do Estado do Pernambuco, o prazo que o Estado dispõe para recolhimento tempestivo das contribuições dos segurados e pensionistas, por ele retida na fonte, contados aí da ocorrência do fato gerador, é de 30 dias, inclusive sobre a gratificação natalina, famoso 13º, 30 dias com exceção da gratificação natalina, cujo prazo é de 45 dias, 30 dias com exceção da gratificação natalina, cujo prazo é de 60 dias, 60 dias com exceção da gratificação natalina, cujo prazo é de 30 dias, ou 60 dias sem qualquer distinção da contribuição. Então, qual que é o prazo do Estado para ele fazer o recolhimento tempestivo dessas contribuições dos candidatos aí, dos candidatos não, dos segurados e pensionistas, das pessoas que fazem parte dessa estrutura? E, obviamente, você vai fazer a leitura do texto seco de lei do capítulo 4 da nossa lei em si, da nossa lei complementar 28 de 2000. Por quê? Porque lá nós teremos um dispositivo que fala justamente das obrigações que tem aí a natureza acessória e das formas e prazos de recolhimento. Se você abrir lá nesse capítulo, de modo especial, ao dispositivo previsto lá no artigo 79, inciso 2º, você pode ver que é um dispositivo longo, mas que é importante a gente fazer essa análise. Ele vai trazer essa regra relacionada à contagem de prazos, como deve ser feito, como deve ser observado. E lá na inteligência do artigo 79, eu vou colocar na sua tela, ele diz assim: cada um dos poderes do Estado, os órgãos autônomos, as autarquias e fundações públicas estaduais, os órgãos das entidades cessionários ficam diretamente responsáveis aos seus segurados e pensionistas. E no inciso 2º ele vai falar do recolhimento. Quando que esse recolhimento ele tem que acontecer? Pelo recolhimento tempestivo em espécie aos fundos criados pela lei complementar, no caso, a lei que nós estamos estudando aí, devendo o recolhimento ser efetuado até 30 dias contados da ocorrência do fato gerador. Qual que é o fato gerador que a gente pode destacar nesse enunciado que eu coloco para você?
A gente está falando que o fato gerador, segundo enunciado, é o quê? É quando foi retido na fonte do segurado ou pensionista o valor da contribuição. Então, para todos os efeitos, esse será nosso fato gerador, sob pena de responsabilidade na forma da lei complementar e sem prejuízo das demais penalidades que lhe são cabíveis. Com base nessa ideia de 30 dias contados da ocorrência do fato gerador, o que nós podemos destacar? Que a única alternativa que nos resta é a alternativa C. Por quê? Porque em momento algum ele fala de gratificação natalina ou de prazos. Então, a que se enquadra na resposta adequada é justamente 30 dias. 30 dias que ele aponta para a gente. Se você, mais uma vez, fizer a observação aí, nós temos que considerar que essa responsabilidade ela tem que ser feita na sua ótica. Então, o que acontece? Por que eu trago essa questão para vocês? Porque ela é uma questão inteiramente texto de lei. E quando eu falo para você que ela é uma questão texto de lei, basta aí, a gente não tem muito segredo, se não observar, se não entender como que ela é cobrada, como que ela é exercida ao longo das nossas provas. É o padrão Fundação Getúlio Vargas que nós temos. E se você olhar lá nesse artigo 79, ele traz para a gente aí uma série de disposições sobre esse grau de responsabilidade e tal. E, obviamente, o que eu posso falar para você? Nós falamos da hipótese do inciso 2º, que ele fala desse prazo de 30 dias. E os recolhimentos, lembrando, ele tem que ser feito aí na forma e no local que é previsto pelo Poder Executivo. Isso também é uma outra situação que tem que acontecer, que tem que ser destacada. Também posso falar para você que, em momento algum, ele traz no texto original para nós essa disposição que eu falo aí de 13º salário. Por isso, a resposta C é a resposta correta. Próxima questão na tela vai dizer o seguinte: dentre as penalidades aplicáveis na hipótese de atraso no recolhimento pelo Estado aos fundos criados pela Lei Complementar número 28 de 2000 do Estado de Pernambuco, inclui, vamos lá, A. Juros capitalizáveis e irreleváveis e multa não capitalizável, também de caráter irrelevável, esta de 1% do valor do débito, por cada mês ou fração de mês em que perdure o atraso. B. Juros capitalizáveis e irreleváveis e multas não capitalizável, também de caráter irrelevável, esta de 2% do débito para cada mês ou fração de mês em que perdure o atraso. Juros capitalizáveis e irreleváveis e multa não capitalizável, podendo ser relevada por motivo justificado, esta de 1% do valor do débito para cada mês ou fração de mês em que se perdure o atraso. Juros capitalizáveis e irreleváveis e multa capitalizável, também de caráter irrelevável, esta de 1% do valor do débito para cada mês ou fração de mês em que perdure o atraso. E juros não capitalizáveis e irreleváveis e multa não capitalizável, também de caráter irrelevável, de 1% do valor do débito para cada mês ou fração de mês em que perdure o atraso. Para essa questão, eu também recomendo você abrir na lei complementar o capítulo 5º. O capítulo 5º, ele é bastante interessante para nós, porque ele vai falar das hipóteses de penalidade. Lá na redação do artigo 81, como você pode ver, ele traz a hipótese de atrasos que podem ser efetuadas por parte do Estado. Ele fala, seja por ação, omissão ou qualquer outro aspecto, quando ocorrer atraso, vai haver a punição. Essa punição, conforme dispõe o nosso texto legal, ela está prevista em lei, obviamente, deixa eu voltar aqui, desculpa, sendo aplicáveis tais juros moratórios de caráter irrelevável, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. E o percentual dos juros moratórios relativos aos meses de vencimento corresponde a 1%. Mas não para por aí, porque o artigo 81A
ele fala que quando houver o atraso nas contribuições, que nós acabamos de mencionar, ainda haverá multa não capitalizável e relevável de 1% sobre o débito de cada mês ou fração de mês que perdure o atraso, limitando-se as penalidades no valor aí de 10%. Essa que é a disposição que a gente pode colocar segundo o texto de lei. Então, se você olhar automaticamente a redação do capítulo 5º, artigos 81 e 81A, nós temos uma resposta que é texto seco de lei, inquestionavelmente. E no caso, se você fizer esse comparativo, a única opção que tem, se não decorar para esse tipo de situação, é a opção A. Juros capitalizáveis e irreleváveis, também de caráter irrelevável, de 1% do valor do débito, por cada mês ou fração do mês em que perdurar o respectivo atraso. Ah, professor, é complicado aprender esse tipo de questão. Também acho, porque a banca, ela tem essa tradição, ela tem, muitas vezes, esse intuito de querer trazer essa má intenção do famoso decoreba, porque isso aqui é uma mera decoreba que a gente tem, se não previsto em lei. Uma outra questão que eu trago para vocês é uma questão de 2017 e ela fala assim: de acordo com o sistema previdenciário social dos servidores do estado do Pernambuco, nos termos da lei complementar 28 do estado de Pernambuco, estão excluídos da condição de beneficiário do referido sistema quem? Ocupantes exclusivamente do cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. B. Servidores públicos do estado do Pernambuco, titulares de cargo efetivo e que se encontrem na reserva remunerada. Opção C. Servidores de fundações públicas estaduais, titulares de cargos efetivos, que são cedidos aos outros entes da federação. Opção D. Militares cedidos a outro ente da federação, se a cessão implicar no ônus para o cessionário. E servidores de autarquias públicas, estaduais, titulares de cargo efetivo, cedido a outro ente da federação, sem ônus para o cessionário. Ou seja, quem está excluído da condição de beneficiário do sistema previdenciário de Pernambuco? Essa questão ela é muito legal. Por quê? Porque ela vai falar para nós, automaticamente, de uma situação de exclusão. E o que isso quer dizer para nós? O que a gente pode apontar? Automaticamente, a lei ela fala para nós, estão excluídos. Quem estão excluídos? Quem que não abrange dentro desse tópico? Mas o que eu quero falar para você? Se você fizer uma análise um pouquinho mais direta, automaticamente, o que acontece? Eu posso trazer para você, você não precisa nem saber da lei para responder essa. Porque, tecnicamente, o que acontece? Quando a gente fala de comissionados, salvo aqueles que são servidores públicos, por isso que a gente fala os de livre nomeação, ou amigo do político, etc. Nesses casos, eles são seletistas. Eles não estão inseridos no regime da Previdência do estado do Pernambuco. Eles não estão. Então, o que acontece? Nesse caso, eu posso falar para você, automaticamente, que eles estarão excluídos dessa sistemática prevista. Tanto que, se você analisar na lei, lá no artigo 1º, no parágrafo 2º, ele já traz para nós, ele já aponta para a gente que não estão abrangidos pelo sistema da Previdência do estado do Pernambuco ocupantes exclusivamente de cargos de comissão e que são de livre nomeação ou exoneração. O prefeito, governador nomeia e exonera quando quiser, tá? De cargos temporários, de qualquer situação correlata. A lei ela já exclui eles para nós. A lei fala, eles não estão inseridos. Você tem que pensar que só estará inserido num regime próprio da Seguridade
do Estado em si, aquele que é de carreira, aquele que passou no concurso público, daquele que de fato está ali investido no seu campo de atuação. Tanto que, se você analisar na Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 13, olha o que ele fala para nós. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei e de livre nomeação e exoneração, bem outro cargo temporário de emprego público, nós vamos aplicar o regime geral da Previdência Social. E reitero que, corroborando com o parágrafo 2º do artigo 1º, não estão abrangidos pelo sistema que nós estamos estudando os ocupantes desses cargos em si, que eu destaco e que eu aponto ao longo desse estudo para cada um de vocês. Artigo 40, parágrafo 3º da Constituição e artigo 1º, parágrafo 2º é o dispositivo que nós trazemos. Portanto, a alternativa A, ocupantes exclusivamente do cargo de comissão, é o nosso gabarito. Vamos para mais uma questão. Próxima questão diz assim: o benefício de pensão por morte que faz jus aos servidores públicos, conforme lei complementar do Estado do Pernambuco, número 28 de 2000, será concedido aos dependentes do segurado a contar da data do óbito, independentemente da data do requerimento, ou seja, morreu, e aí eu vou requerer quando quiser. B, da data do requerimento, quando o mesmo ocorrer dentro de até 60 dias da data do óbito. Do dia seguinte ao óbito, quando o requerimento ocorrer em até 90 dias. D, do dia seguinte da data do óbito, desde que requerida até 30 dias da data do óbito, ou da data do óbito, desde que requerida em até 30 dias da data do óbito. E para responder essa questão, é muito simples, porque o artigo 49 da nossa lei, ele traz um rol de situações da data da requerimento da pensão por morte. Quando que ela tem que ser feita, quando que ela tem que ser realizada. Então, partindo desse pressuposto, o que eu coloco para vocês? O artigo 49 fala que a pensão por morte, ela será devida ao dependente a contar do dia seguinte ao óbito, quando requerida em até 30 dias. Então aqui a gente já tem uma resposta, né? Mas, por amor ao debate, a gente analisa da data da decisão judicial, quando declarada ausente, ou seja, lá do direito civil, a pessoa que desaparece, blá, blá, blá. Da data da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de catástrofe, acidente ou desastre mediante prova idônea, ou seja, tem que ter um indício certo de que isso aconteceu. Então, o que eu quero falar para vocês? Essa é a visão que nós temos lá do artigo 49, que está previsto no nosso texto de lei. O artigo 49, ele traz essa possibilidade para a gente. E ele fala de como eu posso requerer, como eu posso dispor. Uma outra situação que eu também queria falar, que a gente não pode deixar de esquecer, é que a pensão, ela sempre vai ser rateada entre os dependentes, de acordo com o Código Civil. Mas a nossa lei aqui, ela traz essa previsibilidade desse rateio em si. E outra coisa também que nós temos que levar em consideração é que, automaticamente, quem faz jus à pensão alimentícia vai ter a reversão da pensão, mas o direito nada muda enquanto fazer jus à pensão de alimentos, caso o segurado ele tenha falecido. Então essa é uma outra observação também. Mas se a gente for considerar então o nosso inciso 1º do artigo 49, que fala do dia seguinte ao óbito, quando requerido em até 30 dias depois deste, nós temos uma resposta aqui, texto seco de lei, previsto na alternativa D, que eu coloco para vocês. Então, o benefício de pensão por morte do servidor público será concedido aos dependentes, ou seja, aos que ficarem aí órfãos, viúvos ou afins, do dia seguinte da data do óbito, desde que requerida em até 30 dias da data do óbito. É redundante mesmo essa opção que eu coloco para vocês. Então, tudo isso aí a gente precisa ficar atento na hora de fazer o nosso estudo, de fazer a nossa análise. Bom, é óbvio que essa nossa hora aqui ela é uma hora de revisão. Eu gostaria de fazer uma bateria imensa de questões com vocês, mas, infelizmente, nosso tempo é curto. Mas se você tiver dúvida, quiser fazer algum questionamento, manda para mim lá no @profguilherme.
Mais uma vez quero agradecer o Cesta, a Ciane, todo o pessoal aí pelo convite. Sempre me colocarei à disposição e eu espero de verdade que você tenha gostado dessa nossa aula. Ainda que curtinha, mas ela foi preparada com muito carinho para você. Um forte abraço e até a nossa próxima aula, próximo encontro. Tchau!